Boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus. Um abraço a todos, estamos aí no nosso primeiro encontro, agora no ano de 2023. Né? O último encontro nosso havia sido lá em dezembro e estamos aqui pela primeira vez juntos, agora no mês de janeiro de 2023, né? Primeira quarta-feira. Espero que você tenha tido uma boa passagem de ano, que você esteja com bastante fé, com bastante disposição para esse ano que está se iniciando. Né? Estamos no quarto dia, mas para a nossa igreja, na verdade o ano está se iniciando agora, é a primeira vez que estamos tendo esse encontro e gostaria que Deus realmente te abençoasse bastante. Graça e paz a todos que já estão começando a acompanhar. E realmente que Deus tem coisas novas, tem coisas grandes para nós neste ano. Espero que você e sua família estejam muito bem, que você tenha passado momentos agradáveis com seus familiares nessa virada de ano. A gente sabe que todos aí se reúnem com suas famílias. E nós queremos agradecer a Deus e pedir que Ele nos abençoe bastante esse ano. Eu gostaria, neste momento, nós fizéssemos uma oração. Vamos fazer uma oração, pedindo que realmente Deus esteja com a gente, esteja no controle de tudo aquilo que vai acontecer, nessa primeira oração que estamos fazendo juntos como igreja nesse ano de 2023. Vamos orar juntos, em nome de Jesus? Senhor meu Deus, te agradeço por esse início de ano, por essa quarta-feira de chuva aqui em São Paulo, mas que o Senhor está nos abençoando. Nós agradecemos de coração, nós cremos para que o Senhor está no controle de todas as situações. Por isso eu quero pedir que o Senhor venha nos abençoar nesse início de ano, que o Senhor venha renovar as nossas forças, o nosso ânimo, o nosso amor, as nossas energias. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar toda a nossa Igreja Batista em Vila Diva, para que todos nós estejamos preparados para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse novo ano que está nos primeiros dias. Eu peço que o Senhor tenha coisas grandes para a nossa igreja, Deus. Seja de salvação de almas, de bênção, de crescimento espiritual, mas também eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa de nossa igreja, cada família, Deus. Abençoe cada família que está comigo agora, aquelas que estão entrando, abençoe cada casal, abençoe os filhos, abençoe os pais, os relacionamentos. Eu peço que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os meus irmãos, Pai, neste primeiro encontro deste ano de 2023. Eu peço que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, mas também que o Senhor venha tirar tudo do nosso coração que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, Deus. De repente, alguma mágoa, alguma tristeza, alguma preocupação, alguma ansiedade, algo que ficou em nosso coração. Mas eu peço que nesse início de ano o Senhor venha tirar qualquer sentimento ruim, mas que o Senhor nos enche do Espírito Santo, da Tua presença, da Tua paz, do Teu amor, da Tua alegria, da Tua graça sobre nós, Pai. Eu peço as Tuas bênçãos, nós consagramos esse culto, mas também consagramos esse ano na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu vou ler um texto lá em Provérbios, capítulo 16, Provérbios 16, versículo 3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, realmente, que tudo aquilo que você tem no seu coração para esse ano, que você consagre a Deus. As pessoas não consagram tudo a Deus. Tem pessoas que de repente têm seus planos, têm as suas ideias, têm os seus desejos, mas não, necessariamente nem todo mundo consagra tudo a Deus. E aqui diz que quando a gente consagra a Deus, os nossos planos são bem-sucedidos. Se você tem planos, se você tem ideias, se você tem coisas para esse ano novo, com certeza você quer que aquilo dê certo, você quer ser bem-sucedido. Então o segredo das suas ideias, dos seus propósitos serem bem-sucedidos nesse ano é você consagrar a Deus. O que é consagrar? É você entregar para Jesus. Você já parou para pensar nisso? Tudo aquilo que você tem de desejo no seu coração, você pode consagrar a Deus? De repente tem pessoas que, dependendo do propósito, elas não têm coragem de consagrar tudo a Deus. Né? Tem pessoas que de repente podem ter propósitos ruins,
fazendo coisas que tem vergonha. Então, de repente, algumas pessoas podem não estar querendo consagrar tudo a Deus. Mas se seus propósitos são bons, são de acordo com a vontade de Deus, se são de bom coração, então consagre a Deus. Que tipo de planos você tem que consagrar a Deus? Todos. Consagre começando na sua vida. O que você quer para a sua vida esse ano? É um emprego? É de repente uma cura de uma doença? É pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus familiares? De repente é uma conversão de alguém que mora com você? De repente é a questão do estudo, uma faculdade, um curso que você quer fazer? Às vezes o seu plano para 2023 pode ser um emprego novo para alguns. De repente pode ser a sua empresa, uma série de coisas, principalmente a sua vida espiritual. De repente você quer ter um propósito em 2023, ser uma pessoa mais dedicada a Deus, ser mais dedicada ao ministério, a fazer a vontade de Deus, a trabalhar para Jesus, a ganhar almas para Jesus, a desenvolver o seu ministério. Então consagre a Deus tudo que você faz, né? Qualquer área, seja um relacionamento, de repente é o seu namoro, de repente é o seu casamento, qualquer situação de sua vida, consagre a Deus e os seus planos serão bem sucedidos. Então essa é a palavra inicial para nós estarmos começando esse ano. Consagre a Deus todos os seus planos e eles serão bem sucedidos. Comece dessa forma. Tudo aquilo que você quer, apresente diante de Deus e peça para que Ele te abençoe. Então essa palavra para nós estarmos iniciando, né? Uma saudação a todos que estão assistindo aqui, dá para ver aqui o nome de alguns, né? Fátima, a Zete, a Adriana, a Vilma. Tem algumas pessoas que estão, a Solange Almeida, algumas pessoas que tem como visualizar aqui que estão acompanhando com a gente, tá? Sobre a questão dos cultos da nossa igreja, que é um aviso importante, os cultos presenciais, eles voltam no próximo domingo, tá bom? Tanto na parte da manhã, quanto na parte da tarde, né? Ou seja, às 9h30 da manhã e depois às 18h30. Então os cultos presenciais da nossa igreja voltam no próximo domingo, dia 8. No último domingo não tivemos culto, né? Foi o primeiro dia do ano, é dia de descanso para você estar com a sua família. Então agora no mês de janeiro estaremos retomando com os cultos. Os ministérios em si, como o pastor já nos avisou, serão retomados no mês de fevereiro. Mas a partir do próximo domingo, dia 8, já retornamos os cultos da manhã e da noite de forma presencial, tá bom? Então aviso para você estar se programando. Você pode estar aqui em São Paulo, não está viajando. Então no próximo domingo já os cultos presenciais. Nós vamos orar mais uma vez, né? Ter os pedidos de oração. Se alguém tiver algum pedido de oração, pode colocar aqui também na transmissão que eu estou lendo aqui, né? Aí tem como eu acompanhar se de repente alguém tiver algum pedido específico. Pedido específico, eu gostaria que nós orássemos pela família do nosso irmão Dirceu, né? Dirceu Campo, ele, o pai da Juliana, o irmão Dirceu, e o pai dele faleceu no último domingo, dia 1º, né? O pai do irmão Dirceu, o vô da Juliana Capuzzo, faleceu lá em São José do Rio Preto, no último domingo, dia 1º de janeiro. Né? Já foi feito o sepultamento, né? Durante a semana, a família está lá, mas é importante nós estarmos orando para que toda essa família que teve esse luto logo no primeiro dia do ano, que é a família do nosso pastor, inclusive, essa família seja consolada por Deus, realmente nesse momento difícil, nesse momento de perda. E vamos orar para essa família e vamos orar por todos os pedidos da nossa igreja. Né? Sei que você com certeza tem os seus pedidos na sua vida. Né? Alguns podem ser por saúde, alguns por questões familiares, alguns por alguns propósitos que você tem na sua vida para esse novo ano. Mas eu gostaria que nós estivéssemos orando juntos. Se tiver algum pedido, você pode colocar aqui. Se não orar agora, pelo menos depois, com certeza eu vou estar orando pelos seus pedidos. Nós vamos começar na nossa igreja, uma igreja que tem vários grupos de oração, estamos sempre buscando a Deus em oração. Então é um momento também para nós estarmos orando. Então coloque todos os seus pedidos na presença de Deus nesse momento. Qualquer situação, de repente você não vai escrever aqui, mas Deus conhece o seu coração. Então qualquer situação de enfermidade, desemprego,
Aqui a irmã Marilene está pedindo uma porta de emprego e pela saúde, né? Então vamos orar pela irmã Marilene, colocar esse pedido diante de Deus, emprego e saúde. Se você tiver algum pedido, pode colocar que eu consigo ler aqui também. Vamos estar orando juntos. Tá? Vamos consagrar, vamos começar esse ano com bastante fé, consagrando a Deus os nossos propósitos, mas também consagrando as nossas necessidades, coisas que nós estamos precisando agora. Vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, na Tua presença nós queremos colocar os nossos pedidos nesse início de ano, Deus. Nós colocamos cada um das necessidades do Teu povo na Tua presença. Nós oramos de forma especial pela família do nosso irmão Dirceu, que perdeu seu pai no último domingo, dia 1º. Eu peço que o Senhor venha consolar o coração dele e de todos os demais, todos os familiares, da Juliana, de toda a família, por essa perda. Que o Espírito Santo possa estar trabalhando no coração deles. Também nós queremos colocar todos os pedidos que estão sendo feitos agora. Colocamos pedidos por emprego, da irmã Marilene, de demais irmãos, que de repente também precisam de uma colocação, ó Deus, também de pessoas que nós conhecemos, que precisam de um trabalho. Nós consagramos todos esses pedidos para que o Senhor abra portas de emprego, para que o Senhor abençoe o negócio de cada um, ó Deus, abençoe aqueles que são autônomos, que nesse início de ano, cada um, ó Deus, possa crescer, possa ter as suas necessidades supridas. Também oramos por aqueles que estão enfermos, fazendo algum tratamento. Coloca a vida da irmã Marilene, a vida da irmã Cida, demais irmãos que têm alguma enfermidade, que estão de repente com alguma dificuldade nessa área, tem algum familiar. Eu peço que o Senhor alivie as dores, eu peço que o Senhor venha a essa pessoa atender essa necessidade que essa pessoa está precisando, necessidade de saúde. Também por questões familiares, abençoa os casamentos, as famílias, relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre familiares, Pai, que o Senhor coloque paz, harmonia em cada um dos nossos lares, que o Senhor realmente venha fazer, que a sua vontade seja feita a partir da nossa casa, Deus, que não haja nenhuma dissensão, que não haja nada que venha nos perturbar, também venha trazer salvação, transformação àqueles que estão precisando também de salvação espiritual, Deus. Também eu intercedo, Deus, por todos que estão com alguma dificuldade na sua vida emocional, aqueles que estão ansiosos, preocupados. Nós colocamos cada uma das necessidades diante de Ti. Consagramos esse ano novo, Deus. Consagramos os pedidos, cada um tem os seus desejos, seja familiar, de trabalho, de estudos, de outros projetos pessoais. Nós consagramos o nosso ano, Deus, na Tua presença, Deus. Tudo aquilo que nós temos em nossa mente, que temos como desejo, que temos como projeto, nós consagramos a Ti, pedindo que o Senhor venha nos abençoar e que também o Senhor venha nos orientar, Deus, naquilo que temos que acertar, naquilo que temos que, de repente, mudar de rumo, aquilo que precisamos esperar. Eu peço que o Senhor venha nos fortalecer, Deus, também, nossos projetos pessoais. Também consagramos nesse novo ano, Deus, a nossa igreja Batista em Vila Diva. Consagramos o pastor Rodrigo Capúcio e a sua família, todos os líderes, toda a diretoria, todas as famílias, membros, ministérios, das pessoas que frequentam a nossa igreja. Consagramos todos eles na Tua presença. Também aqueles que têm contato com a nossa igreja, que ainda não têm a salvação em Cristo Jesus, que esse seja o ano aceitável, que as pessoas possam ter realmente a vida transformada. E consagramos os nossos projetos como igreja, todos os ministérios, tudo aquilo que nós pretendemos fazer nesse ano, está diante de Ti. Nos dê as orientações e nos livra de todo o mal. Nós oramos assim, consagramos a nossa vida e todos esses pedidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus por você que está aqui. Tem alguns irmãos que estão aqui, irmã Zuleide, irmã Otília, que chegou agora, irmã Adriana, que Deus te abençoe, Deus te guarde todo o mal. Irmãos, gostaria por alguns minutos nós estarmos pensando aqui, meditando na palavra de Deus, sobre propósitos para o ano novo. O que você pretende fazer nesse novo ano? E como foi o seu ano passado, 2022? Foi um ano difícil, de decepções? Foi um ano que aconteceram coisas boas, aconteceram coisas ruins? Alguns sonhos aconteceram, outros foram adiados. Como foi o seu ano de 2022? Eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre a vida de Jó.
para nós pensarmos em novos propósitos. Como Jó sofreu e como Jó ele passou a ter novos propósitos na vida. Ele teve uma vida renovada. Às vezes a gente fala que Jó sofreu muito, ele sofreu realmente. Mas no final da sua vida, ele teve uma vida renovada em todos os sentidos. Isso aqui é uma esperança, é uma realidade da vida. Às vezes as coisas podem estar bem, como era no começo da vida de Jó. De repente você passa por dificuldades na sua vida, momentos de provas, mas também depois das provas vem novamente restauração. Então, eu estava pensando nessa questão de novos propósitos, quem precisa ter uma restauração na vida, quem precisa recomeçar coisas. Se existe um homem na Bíblia, de repente você conhece essa história, né? O livro de Jó, o livro grande tem 42 capítulos, eu vou falar resumidamente e ler alguns textos, né? Se existe um homem que teve a vida destruída e precisava de um novo recomeço, esse homem era Jó. De repente você fala, eu tive algumas áreas da minha vida que aconteceu coisas difíceis nos últimos tempos, mas imagina Jó. Jó, ele é um homem que teve dificuldades na vida, de repente num sentido mais pleno, mais total, em todas as áreas importantes da vida. Jó passou por grandes provações. Quer ver, para nós lembrarmos? Jó, ele teve dificuldades na sua vida material, nos seus bens. Lá em Jó, capítulo 1, você vai ver que ele tinha muitos bens, né? Naquela época eram animais, eram gado, e ele perdeu todos aqueles bens que ele tinha, né? Veio uma série de situações, uma tempestades, outra situação veio que veio inimigos, e ele perdeu boa parte dos seus, ele perdeu, na verdade, não, boa parte não, ele perdeu todos os seus bens materiais. Então, Jó teve dificuldades, podemos dizer, uma tragédia na vida financeira. Ele era como se fosse, nos dias de hoje, ele era um grande empresário, uma pessoa rica, que de repente perde tudo. Então Jó, dificuldades, ele teve a sua vida financeira destruída, ele precisava de um recomeço. Jó perdeu todos os seus filhos. Olha que situação. Os filhos estavam reunidos, veio uma situação de desastre, de tempestade, todos os filhos dele morreram. De repente, uma pessoa que perde um único filho é uma tragédia, mas ele perdeu todos. Todos os seus 10 filhos, ele perdeu de uma vez só, uma tragédia familiar. Depois que ele perdeu os bens e perdeu todos os seus filhos, ele perdeu a sua saúde. A Bíblia diz que ele ficou totalmente doente, né? Do pé à cabeça, todo tipo de doença, tinha chagas, tinha todo tipo de alergias, todo o mal-estar, toda a enfermidade em todo o seu corpo. E doença é uma coisa que você tiver numa parte do corpo, já é algo difícil você suportar, mas você totalmente doente. São as coisas mais importantes para muitos que estão acompanhando comigo aqui, de repente são seus bens, são seus filhos e a sua saúde. Ele perdeu mais coisas, ele teve dificuldades nas amizades. A Bíblia diz que, sabendo da tragédia, vieram amigos falar com ele. Aqueles amigos, na verdade, eles não falaram palavras corretas. Eles começaram, na verdade, se você for ler o livro inteiro de Jó, os amigos de Jó julgaram ele, né? Olha, você está passando por dificuldades, alguma coisa errada você fez. Então, os amigos deixaram ele confuso, ele perdeu a confiança. Alguns amigos começaram a acusar ele. Amizades também é uma coisa importante. Às vezes tem pessoas que você confia. Imagina se pessoas chegarem para você, pessoas que você confiam, começarem a te julgar ou te darem conselhos errados. Então ele teve dificuldade com as amizades. Ele também teve dificuldade com a sua esposa. Por quê? Depois de tudo aquilo que aconteceu, a esposa dele lá em Jó, capítulo 2, diz para ele, amaldiçoa a Deus e morre. Olha só, a situação levou ele a ter um desacordo. A própria esposa dele não aguentava mais a situação e chegou a sugerir que era melhor que ele não adorasse a Deus. Então ele foi atacado também na questão familiar. Foi atacado em todas as áreas, se imagina. E tudo isso levou ele a uma situação emocional também difícil. Ele passou uma crise aqui de Jó, o capítulo 3 até quase o 41, é uma discussão, uma crise. Ele discute com os amigos, depois ele discute com Deus. Com certeza tudo isso atingiu as emoções. E o objetivo do diabo, atingindo a vida de Jó, era atingir a vida espiritual dele. Olha só, você vê que o diabo teve permissão de Deus para tocar na vida de Jó. Por quê? Porque Deus havia falado para Satanás, olha, Jó é um homem
que ele é íntegro, que ele me adora, que ele me serve. Aí Satanás lhe provocou, mas ele provoca porque ele tem muitos bens, ou depois ele provoca porque ele tem muita saúde. Então, Satanás lhe pediu permissão a Deus para atacar a vida de Jó. E o objetivo de Satanás era que Jó não adorasse mais a Deus. Ele fez uma série de situações. Então, Jó é um homem que foi atacado em todas as áreas: espiritual, família, saúde, bens, a questão dos relacionamentos. Está pensando, qualquer uma dessas áreas, para nós, já é difícil a gente lidar. Pense bem, né? Se você está com um problema na família, já é algo terrível para você. Ver se você está com um problema financeiro, do trabalho, está sem emprego, é algo difícil você lidar. Imagine todas as situações. Então, se existe alguém que precisava ter uma vida restaurada, era Jó. Ele é um homem que teve mais dificuldades na permissão de Deus que qualquer um de nós. E a Bíblia diz que, apesar de todas as dificuldades que Jó teve em todas as áreas da vida, de repente eu estou aqui preocupado que eu estou com uma crise em alguma área da vida. Imagina se você estivesse em todas. Às vezes na sua vida, às vezes você está sem emprego, mas você está tudo bem na sua família. Às vezes você tem problema na sua família, mas você está com saúde. Imagine todas as coisas juntas acontecerem ao mesmo tempo. Então Jó nos leva a questionar: será que nós estaremos firmes com Deus? Se nós tivéssemos as dificuldades de Jó? Ou pense, uma das dificuldades na sua área, na sua vida, faz com que você continue firme? De repente você teve dificuldades em 2022, coisas que te deixaram tristes, de repente coisas que você precisa recomeçar. Como você está firme diante de Deus? Será que você não desanimou de servir a Deus? Jó estava na sua dificuldade, mas a Bíblia diz que ele não pecou, né? Jó 2, versículo 10, em tudo isso Jó não pecou com seus lábios, né? Ou seja, apesar de toda a dificuldade, ele não pecou, ou seja, ele continuou. Ele teve seus questionamentos com Deus, é óbvio. Estou falando que Jó é um homem imune. Ele vai, vários capítulos da Bíblia mostram os questionamentos de Jó. Mas Jó, ele continuou com a sua fé em Deus. E a gente vai ver que Jó, no final da sua vida, depois de toda a experiência que ele teve com Deus, na verdade a vida dele muda, a vida dele é restaurada. Isso é uma palavra interessante para nós, né? Uma palavra de esperança. Jó nos ensina não apenas a ter paciência, mas também a ter esperança. Apesar de todas as dificuldades que Jó teve, ele continuou servindo a Deus, e a situação da vida dele melhorou. A situação da vida dele no final foi melhor do que no começo. Então, esperança para nós. Nós, como cristãos, não podemos ficar pensando: olha, a minha vida está ruim, ela vai piorar, as situações não vão, nada de novo, nada de bom vai acontecer na minha vida. Pelo contrário, você tem que ter esperança que as situações, que Deus às vezes permite situações difíceis na sua vida, e também nós estamos num mundo mau. Uma série de situações acontece porque faz parte do mundo. As doenças, por exemplo, fazem parte do mundo, né? O homem é pecador. Mas nós temos que ter esperança que Deus ele pode nos restaurar. Mas o que a gente pode aprender lá então em Jó, no final da vida de Jó? O que Jó nos ensina? Primeira coisa que Jó nos ensina: que nós não devemos nos revoltar contra Deus, não devemos nos rebelar. Eu já li lá em Jó, capítulo 2, versículo 10, ele responde para a mulher dele: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Jó nos ensina que nós devemos permanecer firmes. Se você estiver triste, você fale com Deus, né? Jó, ele não se rebelou, mas na tristeza dele, ele começou a falar com Deus. É como se fosse uma oração hoje, né? Então você está passando por situações difíceis. Não se rebele contra Deus, não se revolte, mas ore a Deus, né? Abra o seu coração: olha, porque isso está acontecendo, estou com dificuldades, não estou aguentando, mas nunca se vire contra Deus. Porque no desespero, a mulher de Jó chegou a aconselhar isso para ele: olha, você deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Ou seja, não adore mais a Deus e acabe com a sua vida. Mas Jó, ele não fez isso, ele não pecou, ele continuou firme. E depois ele começou a falar com Deus. É um longo diálogo, né, do capítulo 2 até o capítulo 3, até o capítulo 41 de Jó, é um longo diálogo. Então, às vezes, nós temos situações difíceis,
é um longo diálogo que vamos ter com Deus, mas não se rebele contra Deus, né? Ore a Deus, continue, mas exponha a sua tristeza, mas não se rebele. Segunda coisa que podemos aprender com Jó é que nós temos que aprender com as experiências. Jó 42, versículo 5 diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ou seja, ele disse que ele antes ouvia falar de Deus, mas agora os próprios olhos dele haviam contemplado Deus. Ou seja, antes ele conhecia teoricamente, agora ele conhecia na prática com profundidade. Então aprenda com as suas experiências, né? O que aconteceu com você, alguma coisa deve ter te ensinado. De repente a coisa que as situações ruins nos ensinam é buscar mais a Deus. Tem pessoas que de repente passou por dificuldades, a pessoa acaba orando mais, ela se interessa mais à palavra de Deus, ela se interessa mais em aprender, em ter comunhão. Então, experiências com Deus. De repente as dificuldades levaram você a ter experiências que se você não tivesse, você estaria acomodado. Mas minha vida está boa, está tudo bem. Então, aproveite as experiências que Deus te deu. Mesmo que foram experiências difíceis, experiências ruins, mas alguma coisa Deus te ensinou. De repente o simples fato de você ter se aproximado mais de Deus já valeu a experiência. Então Deus ele permite experiências por um certo tempo. Lógico que Deus ele conhece as suas forças, ele quer te abençoar, mas ele permite por certo tempo algumas coisas acontecerem em nossa vida. Terceiro, né? Coloquei 4 pontos. Terceiro, que a gente aprende com Jó, ore e perdoe as pessoas. Jó 42, versículo 10, interessante. Deus, ele fala para os amigos de Jó que eles haviam falado coisas erradas, né? Versículo 7 fala: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo ao meu respeito. Ou seja, segundo o que o Senhor disse, é que os amigos de Jó não haviam falado coisas corretas a respeito de Deus. Haviam, de certa forma, afrontado, aumentando a tristeza, aumentado o sofrimento de Jó. Mas o que a palavra de Deus diz aqui, Jó 42:10: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Olha só, a prosperidade de Jó e as bênçãos de Jó voltaram quando? Quando ele orou por seus amigos, os amigos que haviam ensinado e falado coisas erradas a respeito de Deus. Às vezes nós temos que orar. De repente algumas pessoas falaram coisas erradas para nós, às vezes até nos magoaram, às vezes até nos enganaram, mas a Bíblia diz que só depois que ele orou para os seus amigos é que o Senhor tornou novamente próspero. Por que isso? Porque Deus ele leva a sério a questão dos relacionamentos, a questão do nosso coração. De repente você está muito magoado, com ira de alguém, então é um impedimento para a obra de Deus em sua vida. Às vezes é difícil. Você imagina, Jó, na situação mais difícil que ele tinha, os amigos falaram coisas que não eram muito boas para ele. Então nós temos que ter esse espírito. Não fique com mágoas no seu coração, ore pelas pessoas, perdoe, né? Estamos aí iniciando um novo ano, né? Muitas coisas você vai ainda iniciar esse ano, e de repente, com certeza, em alguns relacionamentos que você teve em 2022, você teve algumas dificuldades, né? Isso é normal. Você teve algum desacordo com alguém de repente te magoou, de repente você está triste com algo que te falaram, que te fizeram, mas se liberte disso. É uma chave para você ser abençoado espiritualmente. É você não ficar com mágoa no seu coração. Então ore para as pessoas, faça a sua parte nos relacionamentos, não guarde rancor de ninguém. E essa é uma forma que Deus ele vai te abençoar. Então eu já falei, não se revolte contra Deus, aprenda com as experiências, ore e perdoe. E por último, receba as coisas novas de Deus. Por que eu falo coisas novas de Deus? Interessante. A partir do versículo 12 vai dizer que Jó ele foi novamente abençoado. Aqui diz no versículo 10 que ele recebeu em dobro tudo que tinha antes. Versículo 10. Versículo 12 fala: o Senhor abençoou a vida de Jó mais do que o início. Aí vai citando os animais. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Versículo 13, teve ainda 7 filhos e 3 filhas.
A primeira deu o nome de Gemina, a segunda de Queza e a terceira de Queren Apuk. Em parte alguma havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E depois vai dizer que no versículo 16 que Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes até a quarta geração. Interessante que tudo que Jó perdeu, Deus ele restituiu. Ou seja, ele perdeu filhos, Deus deu outros 10 filhos para ele. E inclusive diz que as filhas dele eram as mais bonitas. Ele tinha perdido a saúde, Deus deu muita saúde, porque se ele viveu 140 anos e ele viu até os filhos e os descendentes até a quarta geração, que ele teve muita saúde. Para alguém que esteve totalmente doente, ele teve muita saúde. Ele viveu muitos anos e viu muitos descendentes ainda. E também diz que ele teve, de novo, muitos dos seus animais, né? Ovelhas, camelos, mil juntos, ou seja, a família dele, tudo foi restaurado. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui, Deus deu coisas novas para Jó. Ele não deu exatamente as mesmas coisas de antes. Os filhos que ele teve no final da vida não eram aqueles 10 que morreram, eram outros 10. Também os animais que ele teve não foram aqueles primeiros animais. Deus deu o dobro de animais que ele tinha antes. Por que eu estou falando isso? Deus dá coisas novas para nós. De repente, coisas que nós perdemos no passado, nós não vamos ter de volta. Mas Deus vai nos dar coisas novas e melhores. Deus deu o dobro de gado que ele tinha. Deus deu outros filhos para ele. Não, veja bem, aqueles 10 primeiros filhos não voltaram à vida, mas ele teve outros 10 filhos que geraram descendentes. É uma coisa interessante. Aquilo que nós perdemos no passado não irá voltar. Mas Deus ele vai te dar coisas novas e melhores. Às vezes nós ficamos tristes que nós achamos que coisas do passado podem voltar. De repente, por exemplo, pessoas que você já perdeu, que já faleceram, não vão voltar. Mas Deus ele vai te dar outras pessoas para te abençoar. De repente, certos relacionamentos que você teve no passado, nunca mais eles irão voltar. Mas Deus vai te dar novos relacionamentos. De repente, certos projetos que não deram certo no passado, seja profissional, seja ministerial, sejam coisas que você teve, você não vai ter aquelas coisas de volta. Mas você pode ter coisas novas de Deus. Então, por isso que eu falei aqui, receba as coisas novas de Deus. Não fique se lamentando por coisas ou por relacionamentos do passado. Às vezes tem coisas que nós perdemos, de repente no último ano ou em outros anos, que até nos deixaram tristes. Mas tem coisas que não vão voltar. Mas receba coisas novas de Deus. É a palavra que eu tenho para você. Tem coisas na sua vida que não vão voltar. Mas Deus vai te dar coisas novas. Pense nisso em 2023. Receba o novo de Deus. De repente você vai ter algumas coisas que você perdeu no passado, assim como Jó, você vai ter o dobro que você teve no passado, você vai ter hoje. De repente, relacionamentos que você teve do passado, você vai ter relacionamentos novos, até melhores, mais abençoadores ainda. Então creia que Deus tem coisas novas para você esse ano. Então essa palavra que eu gostaria de deixar para você, esse início de ano é esse. Então, deixa Deus recomeçar a sua vida. Deixa Deus fazer coisas novas. Não fique preso ao passado. Às vezes nós ficamos presos ao passado, nós temos sentimentos, né? De repente, coisas que perdemos fazem que nós sintamos dor, sintamos tristeza, sintamos uma certa frustração. Mas creia que Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas para a sua família, para a sua vida pessoal, para o seu ministério, a sua vida material. Em tudo Deus tem coisas diferentes para a nossa igreja, como também para nossas famílias, nossa vida individual. Então aprenda com Jó. Jó, ele teve paciência e ele recebeu algo melhor, recebeu muito mais do que ele tinha antes. Então Deus, de repente, deixa nós passarmos por certos períodos de provação. De repente para você 2022 foi um período de provação, mas quem sabe 2023 é o ano da restituição, que coisas vão se resolver, você vai receber mais do que você tinha antes, o seu coração vai ser alegre, vai ser um testemunho. Que para concluir a vida de Jó, as bênçãos dele, tanto a paciência que ele teve nas tribulações, quanto as bênçãos no final da vida foram um testemunho. Sabe por quê? Se não fosse testemunho, nós não estaríamos falando de Jó hoje. Se não fosse testemunho, não estaria na Bíblia. É testemunho, por isso nós estamos compartilhando. Então tem coisas que vão acontecer na sua vida esse ano que vão ser testemunho.
De repente um dia você vai falar como Jó. Olha, eu passei por várias dificuldades na minha vida, mas também, depois das dificuldades, eu fui bastante abençoado. Então, creia nessa palavra, vamos crer juntos e vamos confiar que Deus tem coisas diferentes e novas para a nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar, vamos consagrar realmente essa palavra e consagrar os nossos propósitos para 2023. Creia que Deus tem coisas novas, tem propósitos novos, tem sonhos novos para a sua vida. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, diante dessa palavra, eu peço que o Senhor realmente renove o nosso ânimo, as nossas forças, as nossas energias, os nossos sonhos, que realmente possamos crer, ó Deus, que o Senhor tem coisas diferentes, que passamos às vezes por provações, por lutas, por coisas que apertam o nosso coração, mas nós cremos que o Senhor nos dá força para passar pelas dificuldades, mas nós cremos que no final o Senhor vai nos restituir, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor tem coisas novas para nós, o Senhor tem sonhos novos, o Senhor tem portas abertas novas sobre cada um de nós, o Senhor tem projetos novos, o Senhor tem restauração nova, o Senhor tem relacionamentos novos, o Senhor tem ideias novas para a nossa vida, Deus. Nós queremos dessa forma, por isso nós consagramos os nossos pedidos, o nosso ano, pedimos que realmente sejam de recomeços, de renovação de propósitos, que ninguém fique desanimado, que as situações não venham derrubar e não venham destruir nem a mim e nem nenhum dos meus irmãos. Que o Senhor renove as nossas ideias, renove as nossas bênçãos agora em 2023, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos da Igreja Batista em Vila Diva e todos que estão acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Agradeço pela presença de todos. Estou vendo aqui Adriana, Vilma, Fátima, muitas pessoas aqui, a Cida, a Utila. Muito bem, perdoe se eu de repente não citei alguém, mas as que estou vendo aqui mais rapidamente. É a minha mãe, Jacira, que é a minha mãe. Deus abençoe a todos. Não, vamos orar, receber a bênção apostólica, mas lembrando que no próximo domingo temos os cultos presenciais pela manhã, pela noite. Vamos receber a bênção. Pai, nos dê uma noite de descanso, abençoe cada uma das famílias que estiveram acompanhando essa transmissão, esse encontro. E agora eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém, meu querido irmão. Deus te abençoe. Obrigado pela companhia. Tenha uma boa noite, um bom restante de semana. Deus te abençoe, se Deus quiser. Até o próximo domingo na nossa igreja. Fique com Deus e um grande abraço a você e a sua família. Feliz 2023. Abraço.